Eu fingi não saber. Fingi por 3 meses inteiros. Acordava todos os dias ao lado dele, preparava o café, sorria, perguntava como tinha sido o dia. E por dentro eu sabia de tudo, cada mentira, cada traição. Cada vez que ele saía dizendo que ia trabalhar até mais tarde, eu sabia. E estava preparando algo que ele jamais esqueceria. Mas antes de eu contar o que aconteceu naquele chá revelação que virou minha vingança, me conta. De qual cidade você está me assistindo agora? Deixa aí nos comentários, eu adoro saber quem está do outro lado da tela acompanhando essa história. Meu nome é Adriana, tenho 51 anos, 2 filhos já adultos e até 3 meses atrás eu acreditava que tinha um casamento sólido, de 26 anos. Acreditava que conhecia meu marido. Acreditava que depois de tanto tempo juntos, a gente já tinha passado por todas as tempestades possíveis e ainda assim tinha escolhido ficar. Eu estava errada. Sabe aquela sensação quando você olha para trás e percebe que todos os sinais estavam ali, mas você simplesmente não quis ver? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E a descoberta não veio de um jeito dramático como nos filmes. Não flagrei ninguém na cama, não encontrei uma calcinha estranha no carro. Foi muito mais simples. E justamente por isso, muito mais doloroso. Era uma quinta-feira de março. Eu lembro perfeitamente porque era o dia que eu sempre ia ao supermercado fazer as compras da semana. Estava terminando de arrumar a cozinha depois do café da manhã, quando o celular do Marcelo, meu marido, tocou em cima da mesa. Ele tinha acabado de entrar no banho. Normalmente eu nunca mexia no celular dele. Não por confiança cega, mas porque simplesmente nunca senti necessidade. Éramos um casal maduro, construímos uma vida juntos, criamos nossos filhos. Eu achava que estávamos além dessas inseguranças de relacionamento. Mas naquele dia, algo me fez olhar para a tela. Era uma mensagem de WhatsApp. O nome na tela era Fernanda, trabalho. Eu conhecia essa Fernanda. Era sócia dele na empresa de contabilidade. Uma mulher mais nova, por volta dos 35 anos, sempre muito simpática quando a encontrava nos eventos da firma. A mensagem dizia: Amor, obrigada pela noite de ontem. Ainda sinto você em mim. Eu reli 3 vezes. 4. 5. Tentando encontrar outra interpretação, tentando fazer aquelas palavras significarem qualquer outra coisa que não fosse o que era óbvio. Minha mão tremia quando peguei o celular. Eu sei que invadi a privacidade de alguém errado, mas naquele momento eu precisava saber. Precisava entender se o que eu estava pensando era real ou se era minha cabeça inventando uma tragédia onde não existia. Desbloqueei o celular. A senha era a data do nosso aniversário de casamento. Que ironia. E abri a conversa. E o que eu vi me fez sentar na cadeira porque minhas pernas simplesmente não me seguravam mais. Eram meses de mensagens. Meses. Fotos íntimas, conversas sobre encontros em hotéis, planejamentos de viagens que ele me disse serem reuniões de negócios em outras cidades. Havia até mensagens dele reclamando de mim, dizendo que eu era acomodada, que nosso casamento era monótono, que com ela ele se sentia vivo de novo. Cada palavra era uma facada. Eu estava lendo tudo aquilo, as lágrimas embaçando a minha visão quando eu ouvi o chuveiro parar. Ele estava saindo do banho. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu poderia ter feito o que a maioria das mulheres faria. Poderia ter entrado num banheiro gritando, jogado o celular na cara dele, feito um escândalo. Mas algo me impediu. Uma voz lá no fundo dizendo: não dá a ele essa satisfação. Não agora. Rapidamente, limpou as lágrimas. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava e voltei para a pia como se nada tivesse acontecido. Quando o Marcelo saiu do banho, de roupão, sorrindo, me deu um beijo na testa, aquele beijo automático de 26 anos de casamento, e disse: Bom dia, amor, que cheiro bom de café. Eu sorri e disse: Bom dia, já tá pronto, vou pegar para você. E naquele momento, servindo o café para o homem que estava me traindo há meses, tomei uma decisão. Eu não ia apenas terminar aquele casamento. Eu não ia apenas expor a traição dele. Eu ia fazer algo que ele jamais esqueceria. Mas antes, eu precisava de tempo. Precisava planejar. E mais importante, precisava ter certeza absoluta de cada detalhe antes de agir. Então,
Comecei a fingir. Nos próximos dias, fui a esposa perfeita. Continuei fazendo tudo como sempre fiz. Acordava cedo, preparava o café, perguntava sobre o trabalho, mandava mensagem durante o dia dizendo com saudades e te amo. Só que agora, cada gesto era calculado. Cada sorriso era uma máscara. Porque por trás de tudo isso, eu estava investigando. Estava juntando provas. Estava descobrindo cada detalhe daquela traição. E quanto mais eu descobria, mais eu tinha certeza. A minha vingança precisava ser perfeita. Precisava ser pública. Precisava doer nele do mesmo jeito que doeu em mim. Sabe o que é mais engraçado? Marcelo não desconfiou de nada. Ele continuava saindo para trabalhar até tarde. Continuava com as suas viagens de negócios. Continuava me beijando e dormindo ao meu lado todas as noites. E eu ali, sabendo de tudo, planejando cada movimento. Porque eu não estava mais de apenas lidando com uma traição. Eu estava lidando com anos de mentiras. E isso merecia uma resposta à altura. A oportunidade perfeita veio quando a nossa filha, Beatriz, me ligou animada dizendo que estava grávida. Seria nosso primeiro neto. Ela queria fazer um chá revelação e perguntou se poderíamos fazer na nossa casa, já que a gente tem aquele quintal grande. Foi aí que a ideia surgiu. Clara, perfeita, irresistível. Eu ia fazer um chá revelação, mas não ia ser sobre o bebê da minha filha. Ia ser sobre a verdade que eu estava guardando há 3 meses. E eu ia convidar todo mundo. A família dele, a família dela, os amigos do trabalho e, é claro, a Fernanda. Mas calma, porque o que aconteceu naquele dia superou até mesmo o que eu tinha planejado. E teve reviravoltas que nem eu esperava. Os 3 meses entre a descoberta e o chá revelação foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava todas as manhãs sabendo que estava vivendo uma mentira. Mas dessa vez eu tinha controle sobre ela. Sabe o que ninguém te conta sobre descobrir uma traição? Não é só a dor da descoberta. É tudo o que vem depois. É olhar para a pessoa com quem você dividiu mais de 2 décadas e se perguntar: quem é você, afinal? É revisar cada memória e se questionar se alguma coisa foi real. Mas eu não podia me dar ao luxo de afundar nessa dor. Não ainda. Eu tinha um plano para executar. Nos primeiros dias eu quase me entreguei. Como naquela vez que Marcelo chegou em casa e disse que tinha ficado até mais tarde fechando o balanço do mês. Eu quase soltei: ah, é? E a Fernanda estava lá te ajudando. Mas mordi a língua. Literalmente, mordia até sentir gosto de sangue. Aprendi rápido que fingir exige disciplina. Exige que você seja melhor atriz do que nunca foi na vida. Então eu criei uma rotina. Todas as manhãs, depois que Marcelo saía para o trabalho, eu me trancava no quarto e chorava. Chorava tudo que tinha segurado durante o café da manhã, enquanto sorria e perguntava se ele queria mais torrada. Chorava tudo que tinha engolido na noite anterior, quando ele me abraçou na cama e disse "te amo" antes de dormir. Eu me dava 30 minutos. 30 minutos para sentir tudo, para quebrar, para ser humana. E depois eu secava as lágrimas, lavava o rosto e voltava ao trabalho. Porque sim, isso virou um trabalho. Eu tinha metas, tinha objetivos. E o principal deles era reunir provas irrefutáveis. Comecei pelo celular dele. Todo dia, quando Marcelo ia tomar banho, ele deixava o celular por perto. Então eu aproveitava. Entrava no WhatsApp, tirava prints das conversas com a Fernanda e enviava para o meu próprio número. Depois apagava o histórico. Foi assim que descobri coisas que me fizeram questionar se eu realmente conhecia o homem com quem tinha me casado. A traição não tinha começado há meses, tinha começado há quase 2 anos. 2 anos! Enquanto eu cuidava da casa, apoiava a carreira dele, comemorava as vitórias da empresa. Ele gastava dinheiro da nossa conta conjunta com presentes para ela. Jantares caros, vinhos importados, uma pulseira de ouro que custou quase R$ 3.000, enquanto eu pechinchava no supermercado para não estourar o orçamento. E pior, eles riam de mim.
Nas mensagens, ela fazia piadas sobre como eu era desatualizada, sobre minhas roupas, sobre o fato de eu não me cuidar como antigamente. E ele ria junto. Concordava. Dizia que eu tinha me deixado levar pela rotina. Essa parte doeu mais que a traição em si, porque uma coisa é você ser traída. Outra coisa é descobrir que a pessoa que prometeu te amar te ridiculariza pelas costas. Mas cada descoberta dessas só fortalecia a minha determinação. Além das mensagens, eu comecei a seguir os padrões deles. Toda terça e quinta, Marcelo dizia que tinha reunião com clientes importantes e chegava depois das 10. Chequei o cartão de crédito dele. Eu cuidava das finanças da casa. As despesas desses dias. Sempre o mesmo motel na saída da cidade. Aos sábados de manhã, ele dizia que ia à academia. Liguei para lá, fingi que era da secretaria confirmando a matrícula e descobri que ele tinha cancelado o plano há mais de 1 ano. Cada mentira era como montar um quebra-cabeça. E eu estava juntando todas as peças. Mas teve um dia que quase mudou tudo. Foi numa sexta-noite. Estávamos jantando só nós dois. E do nada Marcelo segurou minha mão e disse: Adriana, eu quero te agradecer por esses 26 anos, por ter construído essa família comigo, por ser a melhor companheira que um homem poderia ter. E sabe o que foi pior? Ele parecia sincero. Os olhos dele estavam marejados. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Naquele momento, eu entendi. Ele não estava fingindo amar 2 mulheres. Ele genuinamente achava que podia ter os 2 mundos. Eu representando a estabilidade, a família, e ela representando a novidade, a paixão. Ele não via problema nenhum nisso. Para ele não era traição, era apenas complemento. Eu tirei minha mão devagar, sorri e disse: Obrigada, amor. Eu também agradeço por tudo que vivemos. O que eu não disse foi: especialmente pelas lições que você me ensinou sobre nunca mais confiar cegamente em ninguém. Foi nessa época que Beatriz, minha filha, me ligou com a notícia da gravidez. Ela estava radiante. 3 meses de gestação, tudo bem, e ela queria fazer um chá revelação especial. Mãe, posso fazer aí em casa aquele quintal enorme? Eu nem precisei pensar 2 vezes. Claro, minha filha, vamos fazer o maior e melhor chá revelação que você já viu. E eu não estava mentindo. Seria mesmo o maior chá revelação. Só que não apenas por um motivo que ela imaginava. Comecei a organizar tudo com cuidado obsessivo. Fiz a lista de convidados com a Beatriz. Ela queria a família toda, alguns amigos. Eu sugeri aumentar. Por que não chamamos o pessoal do trabalho do seu pai também? Afinal, eles são quase família. A Beatriz achou ótimo. Vou fazer o convite, inclusive a Fernanda, que é a sócia dele, não é? Isso mesmo, filha. Principalmente a Fernanda. Contratei decoração. Pedi tudo no tema tradicional, rosa e azul, balões, mesas de doces, plaquinhas com frases sobre bebês, tudo que um chá revelação tem que ter. Mas eu também preparei algo a mais. Mandei fazer uma apresentação de slides. Disse para Beatriz que era uma surpresa, um vídeo emocionante sobre a história da nossa família. Ela amou a ideia. O que ela não sabia é que aquela apresentação teria 2 partes. A primeira seria sobre a família. Fotos lindas, momentos felizes, música emocionante. A segunda parte, bem, essa seria sobre outra verdade que precisava ser revelada. Passei semanas montando aquela apresentação. Selecionei cada print de conversa, cada foto comprometedora, cada comprovante de gastos no motel, cada mentira registrada. Organizei tudo cronologicamente, com datas, horários, valores. Fiz questão de incluir aquelas mensagens onde eles riam de mim, onde ele me chamava de acomodada,
onde ela dizia que eu era ultrapassada. Conforme a data se aproximava, eu comecei a sentir algo estranho. Não era mais só raiva. Era uma espécie de libertação. Eu passei 26 anos sendo a Adriana que todos esperavam. A esposa dedicada, a mãe presente, a mulher que sempre colocava a família em primeiro lugar, mesmo quando isso significava abrir mão dos próprios sonhos. E onde isso me levou? A ser ridicularizada, traída, substituída por uma versão atualizada de mim mesma. Mas aquela Adriana estava morrendo e uma nova estava nascendo. Uma que não tinha medo de causar incômodo. Uma que não pedia desculpas por ocupar espaço. Na semana do chá revelação, Marcelo comentou: "Você está diferente, Adriana. Mais bonita. Está se cuidando mais." Eu realmente estava. Tinha voltado ao salão, comprei roupas novas, comecei a caminhar de manhã. Não por ele, por mim, porque eu merecia me sentir bem. "Só estou animada com a chegada do nosso neto", eu disse. "Esse chá revelação vai ser especial mesmo, não vai?" Eu esmilei e disse: "Ah, Marcelo, você nem imagina o quanto." Na véspera do evento, eu revi a apresentação pela 1000ª vez. Cada slide, cada imagem, cada palavra. Estava tudo perfeito. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Fernanda. "Oi, Fernanda. Confirmando sua presença amanhã? Conto com você. Será uma revelação que nenhum de nós vai esquecer." Ela respondeu minutos depois: "Estarei lá, Adriana. Obrigada pelo convite. Coraçãozinho." Eu olhei para aquele coraçãozinho e pensei: aproveita enquanto pode, porque amanhã você vai descobrir o que acontece quando se mexe com a mulher errada. Naquela noite, Marcelo dormiu tranquilo ao meu lado, totalmente alheio ao fato de que sua vida estava prestes a acabar. E eu fiquei acordada, olhando para o teto, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Eu estava viva, realmente viva. E amanhã, finalmente, todo mundo ia saber a verdade. O dia amanheceu lindo. Um daqueles domingos de céu azul, sol perfeito, temperatura agradável, como se até o universo estivesse conspirando a meu favor. Acordei às 6 da manhã. Marcela ainda dormia. Fui até a cozinha, preparei um café reforçado e sentei na varanda. Precisava daqueles minutos de silêncio antes da tempestade. Às 8, a equipe de decoração chegou. Em 2 horas, nosso quintal se transformou. Balões rosa e azul por todo lado, mesas com toalhas delicadas, um arco gigante na entrada, plaquinhas fofas escritas menino ou menina. Estava perfeito, absolutamente perfeito para o que viria. Beatriz chegou às 10, radiante, com a barriguinha de 4 meses já aparecendo. Me abraçou forte. "Mãe, tá tudo lindo, você arrasou." "Só quero que seja um dia inesquecível para você, minha filha." E seria, por motivos que ela ainda não imaginava. Marcelo desceu arrumado, de camisa social azul clara, a que eu sempre dizia que ficava bonita nele. Ele sorriu ao ver a decoração. "Você superou todas as expectativas, Adriana. Está incrível." "Obrigada, amor. Hoje vai ser um dia cheio de revelações." Ele me deu um beijo na bochecha, sem entender a ironia daquela frase. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Primeiro minha mãe e minhas irmãs. Depois a família do Marcelo. A mãe dele, os irmãos, sobrinhos, amigos nossos de anos, vizinhos, colegas de trabalho. E às 12h47, eu lembro do horário exato, porque olhei para o relógio. Ela chegou. Fernanda. Ela estava linda, não vou mentir. Vestido branco, rodado, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Sorriu ao me ver, veio até mim com os braços abertos. "Adriana, que festa maravilhosa! Obrigada pelo convite." Eu a abracei. Senti o perfume caro que ela usava, provavelmente pago com o dinheiro que meu marido gastava com ela.
e sorri. Imagina, Fernanda, você faz parte da família, não podia faltar. Vi o olhar dela procurando Marcelo no meio da festa. Quando o encontrou, houve aquela troca de olhares, sutil, rápida, mas eu vi. E pela primeira vez em 3 meses, me permiti sentir satisfação, porque eu sabia o que estava por vir. A festa seguiu seu curso. As pessoas comiam, conversavam, riam, crianças corriam pelo quintal. Minha sogra elogiou os doces. Meus cunhados fizeram piadas sobre ser tio-avô. Tudo muito normal, muito feliz. Às 2 da tarde, Beatriz bateu numa taça para pedir atenção. Gente, chegou a hora. Vamos fazer a revelação. Todos se aglomeraram ao redor dela, celulares levantados, prontos para gravar o momento. Meu genro, Paulo, estava ao lado dela, segurando uma caixa grande e decorada. Mas antes, Beatriz continuou. Minha mãe preparou uma surpresa, uma apresentação linda sobre a nossa família, sobre amor, sobre legados. Mãe, pode começar? Todos os olhares se voltaram para mim. Eu estava ao lado do projetor que tínhamos instalado, apontado para uma tela branca grande no fundo do quintal. Claro, minha filha, hoje é um dia de revelações, não é mesmo? Revelações sobre família, sobre verdade, sobre quem realmente são as pessoas ao nosso redor. Apertei o play. A primeira parte começou exatamente como planejado. Fotos da nossa família ao longo dos anos, Marcelo e eu no dia do casamento, jovens, apaixonados, o nascimento das crianças, aniversários, viagens, formaturas, momentos felizes congelados no tempo. Uma música emocionante tocava no fundo. Vi minha mãe secando uma lágrima. Minha sogra sorriu, nostálgica. Beatriz segurava a mão do Paulo, emocionada. Marcelo estava do outro lado do quintal. Nossos olhos se encontraram. Ele sorriu para mim, daquele jeito que costumava sorrir nos bons tempos. Eu sorri de volta e pensei: aproveita, são os últimos segundos da sua vida como você conhece. E então, a música parou. A tela ficou preta por 3 segundos. Um silêncio pesado caiu sobre o quintal. Quando a imagem voltou, não eram mais fotos de família. Era um print de uma conversa de WhatsApp, com data, com horário, com nomes. Marcelo: estou com saudades. Quando posso te ver de novo? Fernanda: também estou. Amanhã, nosso lugar de sempre? Houve um sussurro, baixo, confuso. As pessoas tentando entender o que estavam vendo. O próximo slide, uma foto dos dois, dentro de um quarto de hotel. Ele sem camisa, ela de lingerie. Selfie no espelho. A data no canto, 3 meses atrás. Como vocês podem ver, minha voz cortou o silêncio. Nem todas as revelações são sobre bebês. Algumas são sobre verdades que foram escondidas por tempo demais. O terceiro slide. Comprovantes de cartão de crédito. Motel Recanto do Vale. Sempre às terças e quintas. Valores, datas. 2 anos de histórico. O quarto slide, mais mensagens. Fernanda: você vai contar para ela? Marcelo: ainda não quero magoá-la. Mas também não consigo ficar longe de você. Foi aí que o caos começou. Adriana, o que é isso? A voz da minha sogra, chocada. Mãe! Beatriz, aos prantos, olhando para mim sem entender. E Marcelo? Marcelo estava pálido, congelado, como se tivesse visto um fantasma. Mas Fernanda? Fernanda tentou sair, começou a andar em direção à saída. Não, Fernanda, minha voz saiu mais alta. Você fica. Você faz parte dessa revelação tanto quanto ele. Continuei passando os slides, cada um mais comprometedor que o anterior. Mensagens onde eles riam de mim, onde planejavam viagens enquanto eu achava que ele estava em reuniões de negócios, onde ela dizia que eu era a coitada por não perceber nada, onde ele concordava. Chega! Marcelo finalmente reagiu. Veio em minha direção tentando desligar o projetor, mas meu cunhado Rodrigo, irmão mais novo do Marcelo, o segurou. Não, mano, você vai deixar ela terminar. Adriana, por favor.
A voz de Marcelo estava quebrada. Conversar em particular? Como você conversou comigo em particular antes de me trair? Como você me deu a chance de saber a verdade antes de me fazer de idiota por 2 anos? 2 anos! Beatriz gritou. Pai, 2 anos! Minha filha estava em choque. Carolina, que tinha vindo de outra cidade para a festa, a abraçou, também chorando. A mãe do Marcelo se aproximou dele e, para minha surpresa, ela não o defendeu. Ela deu um tapa na cara dele. Como você teve coragem? Como você fez isso com essa mulher, com essa família? O quintal era um caos. Pessoas chorando, outras sussurrando entre si. Os homens olhavam para o Marcelo com desprezo. As mulheres olhavam para Fernanda com raiva. Fernanda ainda estava ali, agora encurralada por algumas convidadas que bloqueavam sua saída. Ela chorava, tentava falar, mas ninguém queria ouvir. Adriana, uma das minhas amigas, se aproximou. Você sabia há quanto tempo? 3 meses. Descobri há 3 meses e fingi não saber para poder planejar isso. Para que todo mundo soubesse quem ele realmente é. Olhei para Marcelo. Ele estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Destruído. E sabe o que eu senti? Nada. Nem satisfação, nem raiva, nem pena. Apenas vazio. E certeza. Certeza de que aquela versão da minha vida tinha acabado. Certeza de que eu nunca mais seria aquela Adriana que aceitava migalhas de respeito. Certeza de que pela primeira vez em 26 anos eu tinha feito algo completamente para mim. O chá, revelação do bebê, a gente faz depois, num ambiente mais saudável, longe de mentiras, longe de gente que não merece estar na nossa família. Beatriz veio até mim, me abraçou forte, chorava no meu ombro. Mãe, eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Eu sei, minha filha, eu sei. Desliguei o projetor. A festa tinha acabado, mas para mim, algo novo estava apenas começando. Os convidados começaram a ir embora em silêncio. Alguns me abraçavam antes de sair, outros apenas acenavam sem saber o que dizer. A festa, que deveria ser uma celebração, tinha se transformado em algo completamente diferente. Fernanda foi uma das primeiras a sair. Praticamente correu para o carro, perseguida pelos olhares de julgamento de todos. Antes de entrar, ela se virou para mim uma última vez. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Entrou no carro e foi embora. Marcelo continuava sentado naquela cadeira de plástico no meio do quintal. Minha sogra tinha ido embora, sem se despedir dele. Seus irmãos também. Um a um, sua própria família o abandonou ali. E eu? Eu comecei a recolher os copos descartáveis espalhados pelo quintal. Como se fosse um dia normal. Como se minha vida não tivesse explodido há menos de 1 hora. Mãe! A voz da Beatriz me fez parar. Ela estava com o rosto inchado de tanto chorar. Mãe, por que você não me contou antes? Larguei os copos e segurei as mãos dela. Porque você está grávida, minha filha. Porque você não precisava carregar esse peso junto comigo. E porque eu precisava fazer do meu jeito. Precisava que fosse no meu tempo. Mas usar o meu chá revelação, usar o momento do seu neto. Ela tinha razão de estar magoada. Eu sabia disso. Eu sei que fui egoísta. Eu sei que transformei o que deveria ser só sobre você em algo sobre mim também. E eu peço desculpas por isso. Mas, filha, eu estava me afogando. E essa foi a única forma que encontrei de respirar de novo. Beatriz me abraçou, forte. Daquele jeito que ela abraçava quando era pequena e tinha medo de trovoada. Eu entendo, mãe. Eu só não acredito que ele fez isso com você, com a gente. Carolina se aproximou de nós. Ela tinha um olhar diferente no rosto. Um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de quem estava prestes a falar verdades duras. Mãe, o que acontece agora? Você vai se divorciar? A palavra ficou suspensa no ar. Divórcio.
Depois de 26 anos de casamento, aquela palavra parecia pesada demais para existir. Sim, eu disse. E foi a primeira vez que eu falei isso em voz alta. Sim, eu vou me divorciar. Ouvi um soluço atrás de mim. Era Marcelo. Ele tinha ouvido. Adriana, por favor, a gente precisa conversar. Sozinhos. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado por tanto tempo, e tudo o que eu vi agora era um estranho. Não temos nada para conversar, Marcelo. Você teve 2 anos para conversar comigo. Teve 2 anos para ser honesto. Você escolheu mentir. Ele se levantou, cambaleante. Veio em minha direção. Eu cometi um erro terrível. Mas foi só isso, Adriana. Foi só uma coisa que aconteceu. Não significa que eu não te amo. Não significa que você não me ama. Marcelo, você me traiu por 2 anos. Você gastou o nosso dinheiro com ela. Você riu de mim nas mensagens. Você planejou viagens com ela enquanto eu estava em casa, cuidando da nossa vida. E você tem coragem de dizer que isso não significa nada. Ele tentou segurar minha mão. Eu afastei. Você quer saber o que significa? Significa que você é um covarde. Significa que você quis ter 2 mundos sem abrir mão de nenhum. Significa que você me desrespeitou de todas as formas possíveis e ainda esperava que eu não descobrisse. Mas eu descobri. E não só descobri, como planejei cada segundo dessa exposição. Enquanto você dormia tranquilo ao meu lado todas as noites, eu estava acordada, juntando provas, planejando como eu ia acabar com essa farsa. Beatriz e Carolina assistiam em silêncio. Meu genro, Paulo, mantinha distância, sem saber onde ficar. Adriana, por favor, estava chorando agora. Me dá uma chance de consertar isso, de reconquistar sua confiança. Eu termino com ela. Nunca mais vou vê-la. Faço terapia, faço o que você quiser, mas não joga fora 26 anos assim. Você sabe qual foi o momento mais doloroso de todos esses 3 meses, Marcelo? Não foi ver as fotos de vocês 2. Não foi ler as mensagens. Foi naquela noite. Lembra? Quando você segurou minha mão no jantar e me agradeceu por ter sido uma boa esposa? Ele ficou em silêncio. Porque naquele momento eu percebi que você realmente acreditava que podia ter os 2 mundos, que podia me trair e ainda me ter como porto seguro. E sabe por que você acreditava nisso? Porque eu sempre permiti. Porque eu sempre coloquei você em primeiro lugar. Porque eu passei 26 anos sendo pequena para que você pudesse ser grande. Mas acabou. Eu não vou mais ser pequena para ninguém. Não vou mais aceitar migalhas. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Amanhã de manhã, você vai fazer suas malas e sair dessa casa. Pode ir para onde quiser. Para a casa da Fernanda, se ela te aceitar. Para a casa da sua mãe, se ela te aceitar. Não me importa. Mas você não dorme mais uma noite nessa casa. Mãe! Beatriz interveio. Você tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Filha, eu pensei durante 3 meses. 3 meses fingindo, planejando, me preparando. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Naquela noite, Marcelo dormiu no quarto de hóspedes. Ou melhor, não dormiu. Eu ouvi ele andando pelo quarto a noite toda. Por volta das 3 da manhã, ele bateu na porta do meu quarto. Adriana, você tá acordada? Eu tava, mas não respondi. Eu sei que você tá. Eu só queria dizer que eu sinto muito mesmo, e que eu entendo se você não conseguir me perdoar, mas eu preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Continuei em silêncio. Depois de alguns minutos ouvi os passos dele se afastando. Na manhã seguinte acordei cedo. Fiz café, preparei torradas, coloquei a mesa como sempre fazia. A rotina era confortante, mesmo no meio do caos. Marcelo desceu com 2 malas. Tinha olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Eu vou para a casa do meu irmão, por enquanto. Eu apenas acenei com a cabeça. Adriana, sobre a empresa, a Fernanda e eu somos sócios.
Vai ser complicado. Você resolve isso com seus advogados, Marcelo. Eu não quero mais saber dos detalhes da sua vida profissional. Aliás, eu não quero mais saber de nada da sua vida. Ele pegou as malas. Parou na porta. Eu realmente te amava, sabe? Ainda amo. Não, Marcelo. Você amava a ideia de mim. Amava a mulher que cuidava de você, que facilitava a sua vida, que nunca questionava nada. Mas você nunca me amou de verdade. Porque amor de verdade não faz o que você fez. Ele saiu sem dizer mais nada. Eu me sentei na mesa da cozinha com minha xícara de café e olhei ao redor. A casa estava silenciosa, vazia. Mas pela primeira vez em meses, não parecia opressiva. Parecia minha. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Beatriz e Carolina vinham me visitar quase todos os dias. Minha mãe praticamente se mudou para cá. Minhas amigas criaram um grupo de WhatsApp chamado Time Adriana. Marcelo tentou me ligar várias vezes. Mandou flores, mandou cartas, pediu para as filhas intercederem por ele. Mas eu me mantive firme. Porque a verdade é que não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre recuperar a mulher que eu tinha deixado morrer em nome de um casamento que só existia na minha cabeça. Contratei uma advogada excelente, doutora Mariana, uma mulher de 55 anos que já tinha passado por situação parecida. Ela olhou todas as provas que eu tinha reunido e sorriu. Você fez o trabalho dela, Adriana. Com tudo isso, conseguimos um divórcio favorável para você. Metade de tudo, mais pensão, e ele arca com as despesas legais. E foi exatamente o que aconteceu. 2 meses depois do chá revelação, Beatriz deu à luz. Um menino, lindo, perfeito. Ela quis chamar de Miguel. Marcelo foi conhecer o neto. Eu estava lá. Foi estranho dividir aquele momento com ele, mas conseguimos ser civilizados. Pelas crianças, pelo neto. Quando ele segurou o bebê, olhou para mim. Ele é perfeito. É, eu concordei. A vida continua, né? Apesar de tudo. Saí do hospital naquele dia com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade completa, mas também não era mais aquela dor sufocante. Era algo no meio. Era aceitação. Era recomeço. Era a certeza de que eu tinha feito a escolha certa e que dali em diante todas as escolhas seriam minhas. 6 meses se passaram desde aquele chá revelação. Meio ano. Parece pouco tempo quando você fala assim, mas foi tempo suficiente para minha vida mudar completamente. O divórcio saiu há 3 semanas. Foi finalizado rápido considerando tudo. Marcelo não contestou nada. Fiquei com a casa, metade dos bens e uma pensão que me permite viver confortavelmente enquanto reconstruo minha vida. Fernanda pediu demissão 2 semanas depois. Não aguentou a pressão, os olhares. Soube que se mudou para outra cidade. E Marcelo tentou manter contato com ela por algumas semanas, mas ela o bloqueou de tudo. Engraçado como as coisas funcionam, né? Ele arriscou um casamento de 26 anos por alguém que o descartou na primeira dificuldade. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. Durante anos, eu me perguntei, o que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? Será que se eu tivesse sido mais magra, mais jovem, mais interessante, isso não teria acontecido? E a resposta que eu encontrei foi libertadora. Não tinha nada que eu pudesse ter feito diferente. Porque o problema nunca foi comigo. Foi com ele, com as escolhas dele, com o caráter dele. Eu fui uma boa esposa, uma ótima mãe, uma mulher dedicada, parceira, presente. E se isso não foi suficiente para ele, o problema é dele, não meu. Hoje eu olho para aquela Adriana de 6 meses atrás e quase não a reconheço. Aquela mulher que chorava sozinha no quarto todas as manhãs, aquela que tinha medo de quebrar a rotina, de causar desconforto, de não ser a esposa perfeita. Essa Adriana morreu no dia daquele chá revelação. E no lugar dela, nasceu uma mulher que eu estou aprendendo a conhecer.
Uma mulher que coloca limites, que diz não quando precisa, que não pede desculpas por ocupar espaço. Voltei a estudar, sabia? Sempre quis fazer faculdade de psicologia, mas na época que casei, Marcelo achou que não era necessário. E eu aceitei. Engoli o meu sonho. Mas semana passada eu fiz minha matrícula. Aos 51 anos, vou entrar numa universidade. E sabe o que senti quando assinei os papéis? Orgulho. Orgulho de mim mesma. Minhas filhas estão bem. Beatriz levou um tempo para processar tudo, mas hoje ela entende. Ela me disse outro dia: "Mãe, você foi corajosa." Carolina foi além: "Mãe, você deveria ter feito pior." Rimos juntas. E foi libertador rir sobre algo que me fez chorar tanto. O Miguel, meu neto, está lindo, gordinho, saudável, cheio de vida. Quando eu pego ele no colo, prometo que vou ensiná-lo sobre respeito, sobre honestidade, sobre como tratar as pessoas que amamos. Marcelo vê o neto toda semana. Combinamos um esquema onde não precisamos nos encontrar. Não vou mentir e dizer que não dói às vezes. 26 anos não se apagam da noite para o dia. Mas a dor diminui. Cada dia um pouco menos. E no lugar da dor, está crescendo algo novo. Está crescendo eu. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Eu sei que dói. Eu sei que parece que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Eu sei que tem dias que você mal consegue levantar da cama. Mas você vai sobreviver. Mais que isso, você vai se reconstruir. E quando você se reconstruir, vai ser uma versão melhor, mais forte, mais consciente do seu valor. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena. Não aceita migalhas de amor. Não fica num relacionamento por medo de ficar sozinha. Porque eu te garanto, é melhor estar sozinha do que estar com alguém que te faz sentir sozinha. Tem gente que me pergunta: "Adriana, você não tinha medo de fazer aquilo? De expor tudo daquele jeito?" E a verdade, eu estava apavorada. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Minhas mãos suavam, minha voz tremia. Mas sabe o que eu tinha mais medo? Era continuar vivendo aquela mentira. Era acordar todo dia ao lado dele, sabendo a verdade e fingindo que não sabia. Era me olhar no espelho e ver uma mulher que tinha medo da própria voz. Então, sim, eu tive medo, mas fiz assim mesmo. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Hoje, 6 meses depois, eu acordo de manhã e a primeira coisa que sinto é paz. A casa está silenciosa, mas não é aquele silêncio pesado. É um silêncio tranquilo. Meu. Eu faço meu café do jeito que eu gosto, assisto o que eu quero na TV, como o que eu quero no jantar, decido o que fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha vida. Parece bobagem, mas essas pequenas liberdades, elas significam tudo. Redecorei a casa inteira. Pintei as paredes de cores que ele sempre disse que não gostava. Comprei aquele sofá que ele achava muito feminino. Coloquei plantas por todo lado. Cada mudança foi simbólica. Cada parede pintada era um pedaço dele saindo da minha vida. Cada móvel novo era um pedaço de mim voltando. E olha, eu não vou te enganar dizendo que está tudo perfeito. Não está. Tem dias ruins, tem noites que eu choro, tem momentos que eu questiono se fiz a coisa certa. Mas aí eu lembro das mensagens, lembro de como eles riam de mim. E aí eu tenho certeza, eu fiz o que precisava ser feito. Comecei terapia também. Toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu tenho minha sessão. No começo, eu chorava a sessão inteira. Mas agora a gente conversa sobre o futuro, sobre quem eu quero ser, sobre os sonhos que eu tinha guardado. Um desses sonhos era viajar sozinha. Sempre quis conhecer a Europa, mas Marcelo nunca tinha interesse. Dizia que era caro demais, que não era o momento certo. Semana passada, eu comprei a passagem. Em 2 meses, vou para Portugal, sozinha.
pela primeira vez na vida, vou fazer uma viagem só minha. Estou apavorada? Sim. Mas também estou animada de um jeito que não me sentia há anos. Então, minha amiga que está me ouvindo agora, deixa eu te dizer uma última coisa. Você merece ser amada de verdade. Você merece lealdade. Você merece respeito. E se a pessoa ao seu lado não está te dando isso, não é porque você não merece. É porque essa pessoa não tem capacidade de dar. E tudo bem você escolher sair. Tudo bem você escolher você mesma. Não é egoísmo. É amor próprio. Eu tenho 51 anos. Durante muito tempo, achei que essa idade significava que minha vida já estava definida. Que dali em diante era só manutenção. Mas eu estava errada. Minha vida está só começando. A vida real, a vida onde eu sou protagonista, não coadjuvante. E se eu posso recomeçar aos 51, você também pode. Não importa a sua idade, quanto tempo você está no relacionamento, nunca é tarde para escolher você. Bom, essa foi a minha história. A história do chá revelação que meu marido jamais esquecerá. E que eu também não vou esquecer, mas por motivos completamente diferentes. Para ele, foi o dia que sua vida desmoronou. Para mim, foi o dia que a minha vida começou de verdade. Me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? O que você teria feito no meu lugar? E se você está passando por isso agora, como você está lidando? Eu leio todos os comentários. E quem sabe sua história não vira o próximo vídeo aqui do canal. Ah, e se você chegou até aqui, se ouviu minha história inteira, por favor, se inscreve no canal, dá aquele like, porque cada inscrição me mostra que tem mais mulheres por aí que precisam ouvir que elas não estão sozinhas, que elas são fortes, que elas merecem mais. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. E lembra, você é mais forte do que imagina. Um beijo no coração e até a próxima história.